Boa tarde, irmãos. Bem-vindo ao canal Astrologia Elementar, patrocinado pela Fraternidade Rosa Cruz, Centros de São Pedro e Porto Ferreira. Estamos dando sequência à nossa série Astrologia Elementar, aula número 79, falando sobre planetas, aula número 10. O nosso convidado de hoje, além do anjo bom, do Ricardo, é o planeta Urano. Anjo bom, explica para a gente esse simbolismo tão peculiar, né? Nós estamos falando da cruz, do círculo, a cruz o corpo, o círculo o espírito, e o semicírculo a alma. A gente poderia dizer que Urano tem uma alma dupla? Como funciona isso? O Urano ele traz a ideia da não convencionalidade, né? Então tudo aquilo que a gente entende de uma forma unívoca, Urano nos desafia em termos de entrar numa relação com aquilo que é diferente daquilo que a gente acredita. Ele revoluciona a nossa forma de olhar. Ele consegue nos mostrar a visão dos dois lados. Por isso, enquanto regente de Aquário, ele rege as fraternidades, que só podem existir e sustentar a sua existência aonde pessoas de pensamentos, eventualmente, contrários consigam conviver. Porque o princípio da fraternidade é conseguir lidar com aquilo que não sou eu. E se é sempre eu, não é possível estabelecer uma relação uraniana. Caso contrário, essas luas que apontam uma para cada lado seriam outro círculo, né? A integridade do espírito. Que no mundo manifesto não é possível essa concordância. É um mundo de diferenças, né? A gente está separado um do outro. Então Urano ele coloca a gente em relação não convencional. Ele como que leva a nossa alma ao extremo daquilo que você entende como individualidade, para que algo possa acontecer no encontro com o outro. Se não acontecer, ele te implode. Ele te traz experiências de desconstrução do imponderável, do surpreendente. Né? Até da violência. Da violência, da ruptura, né? Da revolução. Qual a diferença entre transformação gradual e saudável e revolução sangrenta? A diferença está na qualidade das pessoas envolvidas no processo. Se os seres humanos são seres de fato de boa vontade, a transformação gradual e progressiva pode se dar dentro de uma dinâmica uraniana. Se os seres não forem de boa vontade, se os seres são acomodados, se os seres buscam a zona de conforto, e a nossa ideia, a nossa concepção de evolução de fato existe, seres que estão numa zona de conforto, para que a evolução aconteça, precisa de um processo de implosão. Então, é o mesmo processo do ponto de vista uraniano, mas é a qualidade dos seres que vão ancorar a vibração uraniana de uma forma ou de outra. Por exemplo, os seres que já têm naturalmente uma quadratura de Urano com o seu próprio ascendente vão experienciar processos de forma mais críticas do que aqueles que têm o seu Urano fazendo um trígono com o ascendente. A boa vontade, no caso, diz respeito à disponibilidade que a pessoa está em rever os seus pontos de vista e estabelecer uma relação com alguém que tem um ponto de vista diferente. Então, o nosso caráter já vem de alguma forma sugerido dentro do tema natal, em termos de como a gente já faz isso, como a gente suporta o outro, como a gente incorpora o outro dentro de si. Mas é o mesmo processo. Vamos pegar dois exemplos históricos contundentes, que se transformaram em ícones. Um que tem mais de 2000 anos, Jesus Cristo, que veio pregar o perdão e o amor e causou uma revolução no mundo, muitas vezes sangrenta. Os próprios cristãos dos primeiros séculos eram perseguidos, tinham que se esconder. Durante o regime do Império Romano, muitos cristãos foram queimados em praça pública. Foram tochas humanas, como diziam. Esse é um exemplo histórico de alguém que veio revolucionar a humanidade com amor, mas o resultado disso foi extrema violência, inclusive guerras religiosas, guerra dos 100 anos, né? Rupturas dentro da própria igreja dentro do próprio clero.
Então nós temos o catolicismo, o protestantismo, o calvinismo, separações e dissensões, um bicando o outro. O outro exemplo curioso é Che Guevara, que muitos colocam no mesmo nível. Tanto Che Guevara como Jesus tinham o mesmo projeto: libertar o homem da escravidão. Che Guevara, um argentino, nascido numa cidade curiosa chamada Altagracia. Imagina, alguém que nasceu em Altagracia. Se formou em medicina, abandonou tudo para lutar, para libertar os seres humanos da escravidão política. Também um revolucionário. Que diferença há na revolução proposta por Jesus Cristo e por Che Guevara? A diferença está numa palavra que se chama discrição, e onde a assinatura dos processos estão se destinando. Um busca uma assinatura direta no mundo material na medida em que você se arma para fazer algo. Não vou discutir se só poderia ser dessa forma ou não. O outro busca uma qualidade, uma coerência dentro daquilo que está sendo pregado dentro desse plano, ao ponto de impregnar a região etérica do mundo físico, com a possibilidade do seu impulso renascer de tempos em tempos, quando grupos e pessoas afins possam ancorar esse princípio, no caso o princípio crístico. Você veja o bogomilismo, você veja o catarismo no sul da França, e você veja que esses cristãos puros, muito diferente do que seja um calvinismo ou um luteranismo, que são movimentos extremistas que dizem respeito basicamente à mesma coisa, independente de como eles compuseram suas doutrinas, eles foram exterminados. O luteranismo e o calvinismo não são exterminados, porque eles são interessantes politicamente e você consegue cooptar pessoas e colocar dentro do sistema de pensamento essas formas de ser. Fica até bonito se discutir filosoficamente nas cátedras e na teologia o calvinismo e o luteranismo. Mas eu quero discutir o bogomilismo, eu quero discutir o catarismo, onde o ser humano, enquanto princípio livre, pode escolher a possibilidade de viver em comunidade sem ser incorporado pelo sistema à sua volta. Isso o sistema não sustenta. O sistema gosta de situações, doutrinas e possibilidades que possam ser dialeticamente compostas dentro de um ambiente universitário. Quando você pega um sistema onde as pessoas podem se emancipar e serem, independente do que aquilo à volta gostaria que elas fossem, aí você tem uma situação desafiadora. Esse é o fenômeno do Cristo. Então as comunidades que fazem movimentos interessantes de ruptura com um princípio cristão, elas são discretas e silenciosas. Elas não buscam adeptos. Os adeptos as buscam por inspiração. Não por retóricas convincentes ou pelo fervor de defender um ideal. São coisas diferentes. São duas revoluções? São. Mas a natureza dos seres revolucionários é diferente. Um é pela via da, entre aspas, violência, outro é pela via do amor. Né? Não vou discutir se é uma violência amorosa, porque em última análise, como o sistema está hipertrofiado, é natural que a fórmula para desconstruí-lo é algo mais agressivo, como eventualmente pensaram essas pessoas, né? Que foram por uma via mais revolucionária do barulho. Mas eu sou a favor da discrição, do silêncio e da renovação interna, como ferramenta para impregnar o etérico, como Cristo fez, que é o que você percebe quando você vai à margem do Rio Jordão, que é o que você sente e percebe quando você entra na igreja da Natividade, que é o que você percebe quando você inspira o ar de onde a última colônia dos cátaros aconteceu, à beira do castelo, onde eles foram obrigados a se suicidarem. Você percebe que existe uma não violência. Essa não violência não é uma passividade, é a atividade máxima, é a manifestação máxima do espiritual. É a manifestação máxima de um rei que está na frente de um imperador como Pilatos e não se rebela, e não cria um diálogo dialético. Ele simplesmente diz o que é, sem esperar que o outro reconheça. Também é uma guerra, mas isso vai mais para uma guerra santa, na sua melhor possibilidade. Né? É que é curioso que esses personagens históricos, olhando do ponto de vista meramente histórico, não religioso nem espiritual,
Ambos se sacrificaram pela humanidade. Ambos foram supliciados, vitimizados. Então, há um paralelo, apesar, talvez, a motivação ser muito diferente, né? Um era uma motivação, vamos chamar assim, de mais espiritual, o outro era mais um revolucionário político, né? Se bem que, claro que a posição de Cristo Jesus na Terra nunca deixou também de ser política, sem falar em política. Então, Urano, ou céu, grego, latim e grego, contém em si mesmo a alma bipolar ou hermafrodita. É a união da vontade com a imaginação, que produz o que nós chamamos de um ser genial, um gênio. É o emblema do Filho do Homem. A gente pode entender Filho do Homem como o melhor resultado, o melhor produto daquilo que a humanidade pode produzir. Pode ser visto assim, Angibon? É isso. Legal. Então, esse amor pelo céu, a investigação pelas estrelas, a astrologia, por exemplo, vai desenvolvendo dentro da pessoa que estuda uma intuição instantânea. Uma integração com as correntes de força da região etérea ou etérica. Produz invenção, inovação, revolução, todo tipo de revolução, desde a silenciosa até as mais barulhentas, né? Com estouro de canhão e barulho de avião. Avião jogando bomba. Você acredita que, pelo fato do indivíduo se interessar em estudar astrologia seriamente, ele potencializa essa ação uraniana? Claro que sim. Com todo o cuidado que todo estudo e linguagem oferece. A gente não pode ver a astrologia como a última resposta para os nossos problemas, senão como uma fase a partir de onde você pode compor o que a humanidade elaborou em termos de simbologia e de mitologia e trazer dentro desse palco como você se encaixa nele. Isso é uma forma revolucionária de olhar para o mundo. É uma forma que não se fia na ciência, que pode ser manipulada e controlada, mas se fia na possibilidade de um encontro pessoal com o símbolo. Veja, o símbolo não tem substância que permita um ancoramento da razão. A pessoa, quando ela se inspira numa realidade simbólica para ser inventiva, inovadora, ela está fazendo uma aposta. Mas quando ela faz essa parceria com o símbolo e vê como ela se compõe, isso deixa de ser uma aposta. Isso se torna uma verdade. Mas é uma verdade que você não pode ir na lousa e falar, olha, as coisas são assim. Ou cada um pega essa substância e trabalha dentro de si e observa como a vida se compõe, ou nada acontece. Então isso não é matéria escolar. Isso é matéria de vida. E a vida é mutação, é uma contínua transformação. Então essa linguagem também está em desenvolvimento. Não é uma linguagem pronta, onde alguém chega e fala, então é isso. Maravilha. Então, num sentido mais esotérico, essa revolução é uma revolução no interior da alma. As bandeiras tradicionais do planeta Urano, símbolo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ocorreu poucos anos depois da descoberta de Urano. Se eu não me engano, 7 anos depois. Liberdade, igualdade e fraternidade. Direitos iguais, condições favoráveis e humanas para todos. É a busca, no sentido mais elevado, do amor espiritual, onde não há mais interesses mundanos, principalmente os interesses sórdidos do mundo. E, importante, um amor incondicional. Você não impõe regras, regulamentos. Eu amo você. Você me dá tanto, eu te dou tanto. Isso já não é um amor uraniano. E é um amor que também é deslocado em direção à coletividade, que é uma esperança de um mundo melhor, de um futuro mais espiritual e humano para todos. Uma humanidade de fato humana.
Porque ainda nós não conquistamos a nossa humanidade, porque muitos ainda estão na animalidade. Uhum. Então, Urano representa o esforço conjugado, o esforço em grupo, o trabalho coletivo das fraternidades, dos grupos humanos, dessas comunidades cristãs que o Ricardo Leme mencionou, a filantropia, que gradualmente vai substituindo a pilantropia dos políticos. Ótimo, ótimo. Boa, muito bom. A vanguarda rompendo com as estruturas tradicionalistas e conservadoras, principalmente pela quadratura que faz com o signo de Touro, o Aquário, né? Sim. Signo regido por Urano. As estruturas conservadoras, e Urano estabelece laços fiéis de amizade. Essa é a parte mais importante dentro da Escola Rosa Cruz. Os estudantes Rosa Cruz dedicados ao estudo acreditam fortemente que esse tipo de reunião não acontece só no mundo físico. Acontece também nos planos espirituais, à noite, nós nos encontramos, estudamos, ensinamos, aprendemos, e vai prolongar-se nos mundos suprafísicos, nos planos mais sutis. Que o Anônimo, na sua obra magnífica, Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarot, fala. Toda carta ele começa, meu caro amigo desconhecido. Então, Urano é a reunião eterna desses amigos visíveis, invisíveis, conhecidos e desconhecidos. É lindo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Na realidade, a reunião está acontecendo na região etérica. A gente está sendo oportunizado aqui, graças ao nosso mínimo desenvolvimento e nosso encontro, que algum transbordamento dessas regiões venham até nós e a gente possa vislumbrar o que é muito maior daquilo que está sendo proposto. Sim. Mas muitas vezes é difícil a gente esgotar um tema como Urano dentro de um encontro como esse, mas algumas biografias como essa que você se refere, elas são muito interessantes para que cada um no seu silêncio as aprofunde. Um outro referencial uraniano muito interessante, que essa sociedade que a gente vive atualmente gerou, já não está mais entre nós, é Krishnamurti. Krishnamurti é um pensador muito interessante e qualquer um que leia a sua obra Carta às Escolas e A Única Revolução pode entender a dinâmica uraniana de uma forma surpreendentemente interessante, amorosa, simpática e prática. Porque é simples colocar em prática. Porque então nós vemos a nossa parte dentro dessa revolução, que é silenciosa. Veja, ele nos alerta contra o risco daquilo que a gente até acredita possa resolver a humanidade. As próprias fraternidades, o próprio convencionalismo, já é algo que nasce morto quando ganha forma. Existem estruturas de poder dentro dessas instituições. As pessoas querem manter um status quo. Isso é anti-espiritual. Então olha que interessante. Sim. Então, vivificar uranianamente o nosso cotidiano é algo muito trabalhoso. E chega um ponto que nós nos incomodamos. Ameaça a nossa própria estrutura familiar, né? Sim. Pessoal. Então, Urano, ele batiza, ele é o mestre do cientista, do mago, do profeta. Um cientista em alto nível, um grande artista, que também é um profeta, um mago, um excelente astrólogo, um adivinho, que usa as forças estelares, as forças celestes, que decodifica o céu para passar para nós humanos as mensagens provenientes dessa escrita estelar. É como se ele pudesse ler a partitura de Deus nas estrelas e traduzir em linguagem humana. Então, Urano possibilita esse intercâmbio entre o céu e a terra, entre aquilo que ainda é imponderável para nós, mas que pode surgir na imanência, na manifestação, como algo espetacular, incomum, formidável, praticamente miraculoso, espantoso. E produz um maravilhamento. Nossa, que genial! Assistir esse filme, que genial!
Essa pessoa me disse uma coisa, mudou minha vida, genial. Tem a mão de Urano. E dá esse recado para nós. O céu é o limite, o que é um paradoxo. O céu é ilimitado. Se o ilimitado é o limite, é porque não há limite. Certo, Angel? Certo, certo. Então, como regente do signo de Aquário, nas vibrações mais elevadas, Urano é o amor como agente motivador e unificador. É aquele estado de ser em que o indivíduo pensa assim: eu estou me mobilizando para gerar movimento. O impulso é o amor? A fonte que eu estou bebendo é o amor? Esse motor que gera esse deslocamento é o amor? Se não for, melhor não. Você utiliza a antiga regência de Saturno em Aquário. Você freia algo que não é digno de manifestar-se porque não está envolto numa atmosfera amorosa. É isso que mitologicamente está cifrado na castração de Saturno ao seu pai. Porque Urano é pai de Saturno. Sim. A arte engajada, que traz consciência, é a arte conscientizadora. Os milagres tecnológicos, aparelhos minúsculos que te ligam com o mundo inteiro. A pluralidade de interesses, todos eles conjugados. As alianças, os ideais, as ideias, a camaradagem, a amizade, para redesenhar o futuro da humanidade e do universo. Impressionante esse poder uraniano, né, Jubon? É inacreditável. Inacreditável, porque você vê que curioso astrologicamente, né? Urano é pai de Saturno. Urano é o céu. Você escreveu o céu é o limite, o que é um paradoxo. Mas veja, os filhos de Saturno, que são netos de Urano, nós temos um que é Júpiter, mas nós temos dois que estão além do céu, ou além de Urano. Netuno e Plutão, mitologicamente, são filhos de Urano. Então olha que contrassenso, né? Criar seres que vão além de si próprio. Então ele é o portador dessa semente transformadora do inusitado. Né? Não como si próprio, mas como aquilo que ele gera, na prática. Né? É isso mesmo. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Mais alguma colocação? Obrigado, amigos, por nos acompanharem. Nos encontramos na próxima quinta-feira, na próxima reunião. E desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.